Podemos começar a explicar? Porque vocês viram aí que é muita pergunta que vocês vão ter que responder. Isso é igual a prova do Enem, entendeu? Então, a primeira coisa eu quero passar aqui uns 10 minutinhos com vocês explicando, talvez não gaste nem isso, mas sobre dons espirituais, o que o Arnaldo falou, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte, você precisa de abrir, não, eu vou ler aqui, depois você olha. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você sabe o que a palavra ignorante significa? Muitas vezes a gente fala, se o sujeito que é bruto, sem educação, a gente fala que ele é ignorante, não é? Não é assim? Mas ignorante, eu vou traduzir para vocês. Não quero que sejais sem conhecimento a respeito dos dons. Entendeu? O ignorante é aquele que não tem conhecimento a respeito de um assunto. Então, nós, em alguma coisa, somos ignorantes. Por exemplo, se aqui a maioria não estudou medicina, nós somos ignorantes com respeito à medicina. Então, o que Paulo está falando é que ele não quer que a gente seja ignorante com respeito aos dons espirituais. Entendeu? Vamos lá, Liz. Então, eu vou ler para ser bem mais rápido, tá? Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então já começa por aí. Paulo não quer que a gente seja ignorante, e só entende esse assunto quem tem o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons espirituais, vocês têm vontade? Amém. Ah, que bom, Procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então, se você olhar dons espirituais, ele não é exclusivo, particular, individual seu. Se Deus te deu, é para abençoar a vida de outro. Para abençoar a vida de outro. Todos os dons. Ele não é, eu tenho dom, eu sou... Não. Se Deus te deu, é para ensinar você a ser servo. Servo. Esse que é o grande diferencial. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. O amor. Amor. Tudo que eu falei ali está na Bíblia, tá? Descubra os seus dons espirituais. Primeiro passo é o que está com você, a folha aí. Repasse a lista das 125 declarações do questionário. Já está na mão de vocês. No caso de cada declaração, marque até que ponto a declaração é verdadeira em sua vida. Muito, pouco, às vezes ou nada. Advertência, não escolha, preste atenção nisso, não escolha sua nota de acordo com o que você pensa que deveria ser verdadeiro, ou o que você espera ser no futuro. Seja honesto e escolha sua nota à base de suas experiências vivenciadas até aqui na presença de Deus. Entendeu? Então você não vai responder assim, eu quero, então vou dar essa nota. Não, é o que você experimentou até hoje de Deus. Entendeu? O que você é até hoje. Então, olha bem, você tem as perguntas, vou falar a pergunta. Tenho o desejo de falar mensagens diretas da parte de Deus, que edifique, exorte ou console as outras pessoas. Isso é muito, pouco, às vezes ou nada na sua vida. Então você vai fazer essa escolha. Você vai olhar a pergunta e vai responder nesse sentido. Se você quiser, no lugar do X, já colocar o 3, melhor ainda, porque esse número nós vamos precisar dele para outra folha. Entendeu? Então, está entendido aqui como responder? Se não está, pode levantar a mão que eu explico de novo. Ou quem está do seu lado aí, nem entendeu, você pede ajuda para ele. Ou você pode me chamar durante aí o negócio aí. Pode passar, Luiz. Quando terminar, presta atenção, quando terminar de responder todas as perguntas, se quiser fazendo
uma por uma, já fazendo o segundo gráfico. Aí você vai preencher o gráfico. Passa. Que é essa folha que você tem. Olha bem aqui. Pergunta 1 e vai na sequência, tá vendo? As perguntas. Então, você respondeu lá, quem sabe, na pergunta 1, 2. Você vem trazer aqui o número 2 e coloca aqui. E assim por diante. Você vai preenchendo esse questionário do jeito que você respondeu lá. Entendeu? Aí depois, você vai somar a linha. E aí onde está total, você vai colocar a soma da linha. Entendido? Então, beleza. Então, pode ir. Gente, vamos silêncio. Silêncio. Para hora que o perguntar não entendeu, todo mundo prestar atenção. Só que bagunça. As perguntas, você recebeu 2 folhas e tem as perguntas. São 125 perguntas. Então, você respondeu e marcou aqui no 3. Um exemplo. Você vai pegar e transferir esse número aqui na frente do 1 e colocar 3. Mostra lá aqui em cima. Ok? A Lisa está falando que falar que aqui tem um número aqui, tá vendo? Ó? Tem um número aí. Quem não entendeu agora, entendeu? Posso seguir? Então, olha bem, complete o exercício, daqui exercício, para obter uma avaliação na tentativa de saber onde seus dons podem estar para explorar as implicações em seu ministério no corpo de Cristo. Então, aí depois, na segunda folha que você recebeu, depois de preenchido tudo, você vai pegar, para te mostrar quais são os seus dons dominantes. Escreva aqui os 3 dons que deu os maiores valores. Os maiores valores, você vai transferir para cá. Aí depois, a sequência dos outros 3. Você vai colocar aqui, dons subordinados. Você vai, Nino, mas deu 3 aqui, mas tem um outro que está no mesmo valor. Coloque os 2 aí. Entendeu? Então nós temos aqui a soma, vai de 0 a 15. Então você vai começar a pegar os maiores valores e vai trazer para cá. Se você observar, à sua direita na folha aí tem todos os dons. E a soma vai estar na frente ali do dom. Então você vai pegar, por exemplo, aqui o que está aqui. Se aqui, pobreza voluntária, deu 14, foi mal nota, você vai pegar a pobreza voluntária e escrever aqui no número 1. Aí, intercessão deu 13, você traz a intercessão para cá. E assim por diante. Ok? Estamos entendidos? Então vamos lá. Então vamos questionar. Não esqueça de uma coisa. Este trabalho é para lhe ajudar a buscar em Deus a verdadeira orientação quanto aos dons que Ele tem para a sua vida, e não ponto final a respeito do assunto. Ou seja, esse teste é uma ajuda. Não significa que seja esse o seu dom. Se for, ótimo, melhor ainda. Agora deixa eu te contar um segredo. Se for, você está entendendo a responsabilidade que vai pesar nas suas costas daqui para frente? Não é comigo, nem com Arnaldo, não é com Deus. Entendeu? Então, responda isso com muito critério, bem tranquilo, prestando atenção. Se você não entender a pergunta, pode me chamar que eu vou aí te explicar o que significa a pergunta, mas é importante você responder isso com muito critério e ser bem honesto. Se você quer aprender a respeito disso e quer saber qual que é o seu dom, entendeu? Portanto, esforce para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Então, pode começar. Quero começar aqui repetindo uma coisa que eu falei para vocês semana passada, que isso tem que estar bem claro para vocês, tá? É que vocês não podem pegar esse teste que vocês fizeram e achar que isso aí é o dom de vocês. Pode ser que seja, pode ser que não. Então, por isso que tem que colocar diante de Deus para que haja uma confirmação disso aí. E de preferência,
E de preferência, não que você vai sair agora perguntando todo mundo da igreja, mas as pessoas, você falar para o outro, quando você perceber algo, falar para o outro, eu percebo isso na sua vida e tal, para ajudar a confirmar isso na vida dele, entendeu? Agora, óbvio e claro, eu não sei a vida de vocês, de cada um de vocês. Se vocês não colocar isso diante de Deus em oração, esquece. Não vai funcionar absolutamente nada. Nada. Entendeu? Você não vai passar aqui de um teste, ó, que legal, deu isso, beleza, pronto, acabou. Não, não é para isso. Eu tenho certeza que o Arnaldo não está fazendo isso simplesmente para vocês fazerem um teste, engavetar isso e nunca mais ver. Senão não faz sentido nenhum, gente. Entendeu? Você acha que ele está me pagando R$1 milhão para vir aqui, para quê? Ué? Então, gente, a gente precisa colocar isso diante de Deus para permitir que Deus nos use, entendeu? Eu falo isso porque esse aqui é o segundo livro que eu li a respeito do assunto, é de onde que eu tirei tudo isso que eu vou falar para vocês. Mas eu já li um outro livro, foi o que mais me ajudou nesse sentido. E o detalhe, eu não precisei de ir atrás de ninguém para confirmar as coisas para mim, as pessoas vieram e falaram. Você vê quanto que Deus quer fazer a obra, Ele faz isso, para ajudar, para auxiliar, para alavancar sua vida espiritual, para você ser bênção na vida do outro. E isso é muito importante. Outra coisa, todos os dons, eles se resumem numa única coisa: para fazer você se tornar um servo. Ou seja, não é servo de Deus não, para servir o irmão. Todos os dons, todos. Não é para você se envaidecer, é para você tomar posse dele e abençoar a vida de outras pessoas. Foi para isso que Deus deu os dons espirituais para cada um de nós. Não foi para outra coisa. É por isso que Ele quer que a obra dele se expanda, cresça, tenha resultados que glorificam o nome dele, mas é para você abençoar a vida do outro. Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Ele deu uma ordem para Abraão, que vale para nós até hoje. Ele falou: "Sê tu uma bênção". E é isso que você tem que ser na vida do seu irmão, na vida da igreja, na vida do pastor Arnaldo, que é o líder de vocês, entendeu? Se você não compreender essas coisas, não adianta isso aqui, não adianta. Então, estou dando esse puxãozinho de orelha aí, no início aqui, para você compreender isso, gente, que isso não é brincadeira. Isso não é coisa para você, sabe, tratar como coisa qualquer. Não é, não é. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando veio a pandemia, o que nós fizemos para prevenir? E ficou todo mundo louco. É usar máscara, é álcool em gel. Nunca se usou tanto álcool em gel na vida igual foi na pandemia. Nunca se usou máscara em toda a vida igual na pandemia. Para quê? Para proteger de uma doença que poderia levar você à morte. Agora é o seguinte, o que você está fazendo para a sua vida eterna diante de Deus? Para a Covid, entendeu? Que pode matar o seu corpo, mas não mata a sua alma. Você se dedicou e tem uns que ficaram até loucos por causa disso, entendeu? Mas o que você está fazendo para a sua vida espiritual? Isso é mais importante, gente, de qualquer outra coisa. É ela que vai definir para onde você vai, se é para céu ou para inferno, entendeu? Então você não pode, sabe, brincar com essas coisas. E para quem não pegou Covid, eu peguei Covid e fiquei 11 dias internado. 11 dias internado, com oxigênio no nariz, com soro no outro braço, e injeção aqui para não dar trombose. Foram 11 dias, meu querido. Perdi 10 quilos. Entendeu? Estou aqui falando para vocês, com nenhuma sequela, louvado seja Deus. Porque tem gente que fica com sequela. E ó, o enfermeiro entrando no quarto e falando, morreu um, morreu outro, morreu um, morreu outro. E eu tranquilo, não estou falando aqui para enganar vocês não, tranquilo. E foi nesses 11 dias que eu tive oportunidade de falar de Jesus. Não, a primeira enfermeira que apareceu, que deu a brecha, opa, como é que é essa história? E Deus é tremendo, porque as mulheres estavam numa correria louca, e essa mulher parou aqui na cama aqui para ouvir o que eu tinha para dizer para ela.
E eu lá prostrado em cima da cama. Então, queridos, olha, isso é muito importante, tá? Importantíssimo. Quem abraçar isso, depois um dia pode encontrar comigo e contar o que está acontecendo na sua vida espiritual. Vai ser algo tremendo, tá? Então, passa aí, né? Pode passar o outro. Vai, esse aí já falei. Olha aqui, outra coisa. 4 coisas que os dons não são. Não confunda dons espirituais com talentos naturais. Ou seja, o que é isso? O cara achar que ele toca, canta, e isso é dom. Não é dom, isso é talento. Isso não é dom. Deus pode usar isso, vocês vão entender mais para frente. Não confunda dons espirituais com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Deus derrama sobre a vida de todo crente. Obviamente que não vai acontecer estalar de dedo o fruto do Espírito. É preciso cultivar. Não é à toa que Paulo em Efésios 5,18 fala: enchei-vos do Espírito. Para quê? Para você ter fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, essas coisas. Entendeu? Não confunda dons espirituais com os papéis dos crentes. Você foi salvo e você tem coisas que todos nós temos que nós devemos fazer. É obrigação do crente. E olha, eu vou te dizer, basicamente, quase todos os dons, em um determinado momento na sua vida cristã, você vai exercê-los. Não vai ser como ter o dom, mas em determinado momento você vai ter. Por exemplo, eu não tenho o dom da cura, mas Deus já me usou para curar alguém. Eu não tenho, mas Deus já usou. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então, se eu sou da opinião seguinte, eu tenho meus dons, está muito claro na minha vida, mas se eu estou num lugar onde que não tem ninguém com aquele dom, e sou eu o único ali, eu tenho que entender que Deus está querendo me usar. E é isso que a gente tem que estar alinhado. Eu estou aqui, Deus. E Deus pode te usar naquele momento. Eu tenho um amigo, ele é estudioso, ele já andou por esse mundo afora, e uma vez ele estava na Mongólia, andando num jipe à procura lá de um rio para eles pesquisarem, e o carro deles passou em cima do menino, quebrou o menino todo. A mãe do menino chorando foi, pegou a criança, colocou no colo, e ele dentro do carro fez: nossa, e agora, fazer o quê? E aí ele desceu do carro e falou assim: gente, vamos levar o menino para o médico, para o hospital. Eles falaram: hospital? O mais próximo daqui está a 1.000 quilômetros. Não, uma farmácia, que não existe isso, moço. Claro que é o intérprete lá conversando, né, gente? E aí, o que aconteceu? Deus falou com ele: é com você. É com você o negócio. E ele é um homem de Deus, ele foi imediatamente, colocou a mão sobre a criança e começou a clamar a Deus pelo restabelecimento da saúde daquela criança. E ouviu-se, quem estava do lado, os ossos se encaixando e colocando tudo no lugar. E a criança deu um pulo do colo da mãe, perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. E ele não tem também o dom de cura. Você percebe que Deus pode te usar? O meu entendimento sobre dons também, que Deus pode te usar quando não há ninguém por perto. Por exemplo, tem um determinado negócio, você de crente, alguém conhece e fala assim: rapaz, tem um negócio aqui agora, eu preciso de alguém dar uma palavrinha. Aí você treme nas pernas: meu Deus, o que eu faço? Meu filho, você não tem que tremer, ficar com medo. Vai, levanta em nome de Jesus e fala. E fala. Você tem que ter coragem, ousadia e intrepidez diante de Deus. Você está compreendendo? Agora, quando você tem o dom, gente, canaliza a sua força, sua energia, tudo para isso, você vai ver que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Então, não confunda os papéis que nós temos, responsabilidades, como dom. E outra coisa, não confunda dons espirituais com dons simulados. Preste atenção, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, dentro da igreja pode acontecer isso. Você tem que estar ciente disso.
É por isso que aí também no decorrer que eu vou falar dos dons, você vai entender que é muito importante cada um exercer seu dom. Vai aparecer. E aí, se você não tiver a devida orientação de Deus e a vida colocada diante de Deus, esse tipo de pessoa aqui vai te enganar. Vai te enganar. Uma determinada igreja tinha uma senhora que ela orava pelo ministério de música da igreja. E era um ministério que saía para outras igrejas para cantar e tudo mais. E descobriu-se depois de um tempo que essa mulher, intercessora do ministério, era satanista. E como é que descobriram isso? Alguém com algum dom conseguiu identificar e foi tudo revelado. Então, por isso que nós temos que ficar muito atentos, gente. Agora, se você não buscar, Efésios fala que nós fomos salvos e nos assentamos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Agora, você prefere ficar só aqui? Você não vai entender nada. Porque a nossa vida agora, irmão, não se resume a esse mundo que nós estamos vendo. É espiritual. E nós precisamos entrar nesse mundo espiritual para compreender como é que as coisas acontecem. Senão seremos enganados. Entendeu isso aqui? Então não fique pensando, eu tenho uma habilidade tal, eu sou, por exemplo, né, eu aprendi depois de aposentado marcenaria. Eu tenho habilidade de marcenaria, isso não é dom não. É uma habilidade que eu aprendi. Entendeu? Talvez estava aqui guardado há muito tempo e agora eu coloquei para fora. Tocar instrumento, entendeu? Habilidade, gente. Você pode aprender a tocar? Pode também, você vai adquirir um talento em cima daquilo ali. Você não nasceu com aquela habilidade, mas aprendeu, entendeu? Por exemplo, eu fui líder lá na Vale, onde que eu trabalhei, mas eu não tenho dom de liderança, mas eu tive que suar a camisa para aprender. E tem coisas na vida que é assim, que você vai ter que suar a camisa para aprender, entendeu? Então, entenda isso aí. Vamos lá agora, então. Dom de profecia. Acho que teve alguém aí que deu dom de profecia. Olha, levantou a mão já. Significa anunciar ou falar em lugar de outrem. Capacidade especial para receber e transmitir uma mensagem imediata da parte de Deus ao seu povo através de uma declaração, pregação divinamente ungida. Aí você vai virar para mim, sim, Ainino, mas as outras pregações não são ungidas? É de uma maneira especial. Quando um profeta, esse que tem o dom da profecia, fala, é Deus usando ele de forma especial. Esse dom é muito mais usado para, preste atenção nisso, solucionar problemas do presente do que para revelar questões sobre o futuro. Tem gente que acha que dom de profecia é para ficar com uma bola de cristal, carta de tarô, para adivinhar a vida dos outros. Não é esse o dom de profecia, gente. O principal objetivo do dom de profecia é pegar a palavra de Deus e aplicar ela de forma eficaz em determinado problema que está acontecendo. Aí você já percebeu que muitas vezes, isso deve ter acontecido com você, é muito difícil não ter acontecido, que o pastor que está lá pregando, ou o pregador, e parece que a mensagem toda fica olhando só para você. Já aconteceu com você isso? Por que você acha que acontece isso? Você acha que é coincidência? Então, cuidado, hein? Aqui, deixa eu falar para você. Todos esses textos que não vão ler, senão não vão dar conta. Então, eu vou mandar essa apresentação para o Arnaldo e ele compartilha com vocês, tá? Vou dar de graça o trabalho que eu já fiz. Vamos lá. Bom, quem tem o dom de profecia, entendeu o assunto? Se não entender, gente, levanta a mão e pergunta. Aí, teve gente que deu dom de pastor e falou assim, deixa eu fazer de novo. Não, pastor não. Mas peraí, talvez está entendendo que pastor é pastorear a igreja. Não é não. Capacidade especial para assumir uma responsabilidade pessoal a longo prazo para o bem-estar espiritual de um grupo de crentes. O pastor tem porcento de sua atenção às pessoas. As pessoas. Arnaldo, me dá uma brecha aqui. O Arnaldo não deu pastor. O Arnaldo não deu pastor. Agora eu pergunto para vocês lembram do que eu já falei? O Arnaldo, ele exerce isso aqui com vocês?
mas ele não tem o dom. Entendeu? Mas o que? Ele está aqui, a igreja trouxe ele para cuidar de vocês. Então o que ele tem que fazer? Lembra que eu falei que eu tive que aprender a ser líder? Lá na minha empresa? Ele também está exercendo algo que Deus não deu a ele, mas está exercendo, colocando diante de Deus para cuidar de vocês. Mas ele não tem o dom de pastor. Você percebe como quem tem entre vocês de pastor pode auxiliar ele? Entendeu? Eu não lembro mais quem é que falou comigo o negócio do pastor, né? Não, pastor não. Então, olha bem. Por isso, se a gente vê alguma pessoa endemoniada, tem que ligar para você e perguntar quem tem o dom de alimentação também, não? O Arnaldo recebeu o arquivo. Você liga para ele e vai lá no arquivo, chama o fulano de tal. Não, mas isso aí mesmo, entendeu? Não. O pastor é a pessoa para ensinar, alimentar, curar as feridas, desenvolver o senso de unidade, ajudar as pessoas a encontrar seus dons. O que ele está fazendo com vocês agora? Ajudando vocês a encontrar o dom. Foi ele que fez isso? O que ele tinha? Ele me chamou para fazer isso para vocês, mas não é ele que está fazendo, é ele que está fazendo para vocês. Eu vou estar aqui todo dia com vocês? Não, mas ele vai estar. É isso, gente. E fazer tudo quanto se faça necessário para que elas prossigam na fé, crescendo em suas vidas espirituais. Arnaldo está cumprindo isso aqui na vida de vocês? Vamos estar muito feio, viu? Viu, Ana? Tá, eu acho. Tá, gente, com toda certeza tá. Entendeu? Embora não tenha o dom de pastor. Aqueles que tiveram o dom de pastor e entenderam? Está balançando a cabeça, entendeu? Beleza, então vamos lá. Ou se não, está aí. Meu Deus, que coisa que eu fui meter. Ensino. Tem muita gente que deu também. Todos os dons aqui, vocês vão ver essa palavra, capacidade especial, porque é algo diferente da normalidade de um crente. Capacidade especial para comunicar informações bíblicas relevantes para a saúde e ministério do corpo e seus membros, de tal modo que os outros crentes possam ser capazes de aprender. O dom de ensino usualmente é um dom que requer mais tempo de quem o possui. Por quê? Precisa estudar esse livro aqui, gente. E vocês acham que... eu acho interessante que... eu já fiz esse questionamento, não sei se você já fez esse questionamento para você mesmo. A carta de Romanos é uma das cartas mais complicadas que tem. É isso mesmo, Arnaldo? Não estou falando besteira não, né? Mas você já parou para pensar que naqueles dias, Paulo escreveu a carta, ele entregou para uma mulher que eu não lembro o nome dela aqui agora e mandou levar. Aí, junto, ele mandou o pastor Hernandes e mandou Augusto Nicodemos para explicar a carta de Romanos. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não. E sabe por quê? Existem umas regrinhas para você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, que é muito interessante. Por que, irmãos, não precisava? Porque nós precisamos desse entendimento, porque nós não conhecemos a cultura, não conhecemos a língua e não conhecemos um monte de coisa daquele contexto. Por isso nós temos que estudar, sabe? Olhar nos detalhes. Por isso que quando o comentarista escreve a carta aos Levíticos, que eu estou estudando com um grupo aqui da igreja, ali na casa da Vera, minha irmã, que ele fala assim, por isso que Moisés não se preocupou em tecer detalhes sobre o que ele estava escrevendo, porque o povo sabia o significado de todas as coisas, porque era cultura, costume. Por isso que quem tem esse dom de ensino é uma pessoa que fala de uma maneira extraordinária, ensina, explica, que as pessoas conheçam. Quem já ouviu aí uma mensagem do pastor Hernandes? Quem já ouviu do Augusto Nicodemos? Vocês vão ver, vocês já perceberam, quem ouviu, sabe, a forma como que eles falam, de uma profundidade tão grande, de uma maneira tão livre e desimpedida. E eles não é bem, talvez, não dom do ensino, é muito mais dom de mestre, entendeu? Que vai muito mais profundo ainda, que conhece grego, hebraico, essas coisas todas aí da vida aí. Dom de ensino, entendeu? Podem passar? Sabedoria. Nós estamos precisando muito disso hoje, viu, gente? Capacidade especial para reconhecer a mente do Espírito
de modo a receber discernimento, a fim de que um dado conhecimento seja melhor aplicado às necessidades específicas que surgem no corpo de Cristo. Tem a ver com a aplicação da verdade à vida. Aplicação da verdade à vida. O dom de sabedoria funciona como um médico que faz um diagnóstico de um enfermo. Quem tem um dom de sabedoria, ele não fica muitas vezes igual todo mundo na agitação para lá e para cá do problema, não. Ele para e vai olhar e ver o que Deus tem para aquilo ali, para ele agir, enquanto o outro está lá. Por que eu não pensei nisso? Entendeu? Oi. Esse dom também entra no. Tipo assim, duas pessoas brigando, você resolveu o problema das duas pessoas, também isso aí, né? Também pode. Você está lá vendo de longe e você, o exemplo lá de Salomão, né? Entendeu? Quando as duas mulheres lá, e aí ele tomou a decisão para resolver aquele problema, né? De quem que era o filho, de fato, né? Porque tinha uma criança e duas mulheres falando que era a mãe do menino. Não tem jeito do menino ser filho das duas mães, né? Então ele usou de sabedoria para resolver a questão. Bem lembrado isso aí. Entendido? Olha lá, se entendeu mesmo, hein? Depois o Arnaldo cobra de você, e aí como é que vai complicar, né? Conhecimento ao mestre, que nós falamos que está muito também ligado ao de ensino. Capacidade especial para descobrir, acumular, analisar, esclarecer informações e ideias pertinentes ao crescimento e ao bem-estar do corpo. Este dom tem a ver com a descoberta da verdade. É aquilo que eu já falei aqui, gurinha mesmo, né? Aprofundar nesse livro aqui, ó, e a fundo para aplicar as coisas. A gente hoje está cercado, né, de muita gente que acha que conhece esse livro e sai falando batatada uma atrás da outra, né? Sai falando besteira, criando heresias e tudo mais, né? As teologias da prosperidade, teologia do coach, e aí vai por diante, né? Cada um entende do jeito que quer, não é assim mesmo, e assim vai. E é interessante, né? Perguntar para vocês, quem conhece a teologia presbiteriana? Você entendeu? Eu não estou aqui, sabe, fazendo o papel, sabe, isso é ferrenhamente. Gente, não tem como. Eu falo para vocês por quê? Quando você descobre e estuda a teologia presbiteriana reformada, você não tem como acreditar em outra coisa, não. Não tem. Porque ela te coloca no seu devido lugar. As outras não. As outras começam a dar uma brechinha para você se sentir o tal. A teologia presbiteriana não, coloca você no seu devido lugar. Por isso que é importante estudar, viu, gente? E aí, se você não conhece, aí o homenzinho da televisão lá fala e você acredita. Entendeu? Aí o homenzinho vai lá e fala com você, coloca o copo em cima da televisão, nós vamos orar, depois você vai beber. Aí você espera, vai lá. Estou me sentindo outro. É desse jeito. Aí depois você começa a ter problema na vida, não sabe por quê. Entendeu? Ué, mas você abandonou a verdade para seguir mentira, heresias. Então, a pessoa dotada desse dom sabe aprender. Aí é quem tem o dom, ele sabe aprender. Agora, não, como eu falei, mas é para servir. Ele sabe aprender, tem facilidade para aprender, então ele tem que transmitir isso depois. Deve-se esperar dela que obtenha a verdade antes de outras pessoas e também que gere novas ideias. Percebe a importância disso na vida da igreja? De ter, não somente, sabe, muitas vezes tem igrejas que andam só direcionado pela mente humana, né? Só aquilo que pensa nas coisas que tem nesse mundo, nos cursos e tudo mais, mas esquece da palavra, do entendimento profundo da palavra. Fala, jovem. Esse aprender, ele é só para esse meio ou é em todas as áreas da vida? Você pode aplicar em todas as áreas da vida. Agora, Deus te dá primeiro para isso aqui, para beneficiar o corpo. Agora, você pode usar isso em outro lugar, sem problema nenhum, e entendendo que quem tem que ser glorificado é Deus e não você. É esse o outro detalhe que eu não falei. Se você tem um dom, quem tem que ser glorificado não é você, é Deus. Deus tem que estar acima de tudo. O dom de conhecimento é o mesmo que o dom de mestre? O autor, ele não trata esse dom de mestre separadamente.
ele encaixa isso dentro de conhecimento e ensino. Porque o ensino é a capacidade de transmitir, o conhecimento é a capacidade de aprender. Geralmente, quem tem o dom de conhecimento, o de ensino quase que geralmente está associado. Porque ele aprende e transmite. Por isso que eu citei o nome do Hernandes e do Augusto Nicodemo, tem outros aí. Até mesmo que talvez dentro da igreja você já percebeu que tem gente que tem uma facilidade enorme para transmitir a palavra. Entendeu? E aí as pessoas, como que eu entendi aquilo? Como é que foi fácil o entendimento daquilo? E tem outros não, que fica rolando na mesma coisa, não consegue fazer ninguém entender nada. Mas são pessoas que estão fazendo porque não tem outro para fazer. E geralmente na igreja é assim, né? Tem gente que assume alguma coisa por não ter outros para fazer. Ou tem e não quer fazer. Então, passa por isso aí também, tá? Esse aí pela vida real, na aplicação do dom de conhecimento, por exemplo, eu vejo que tem muita gente que sabe muito e sabe explicar, mas não sabe fazer. Como tem muita gente que sabe muito, sabe fazer, mas não sabe ensinar, nessa questão do dom de conhecimento. Porque às vezes o cara sabe fazer e tem tanto conhecimento, ele não tem paciência para poder ensinar para outra pessoa que já está mais devagarzinho. Só não sei do que você está falando, talvez eu estou entendendo o que isso que eu estou falando é sobre isso aqui, tá? É sobre isso aqui, Tá. entendeu? Agora talvez, eu não sei se você está falando de uma questão de alguma habilidade profissional. Pessoas lá vão ter facilidade para transmitir isso? Com toda certeza. O que ele perguntou ali é interessante. Se você tem esse dom e aplica ele também na sua vida profissional, porque de uma certa forma isso vai encaixar lá, entendeu? Isso aí vai fluir naturalmente na hora de ensinar, de passar as coisas, entendeu? Porque Então, para nós a nossa vida espiritual não é só essas quatro paredes da igreja. não, claro que não. Contextualizar porque a gente vai usar os dons também na nossa vida. Mas só quero deixar bem claro para você não confundir. Aqui nós estamos falando das coisas de Deus, tá? Não, e volto a falar também, você pode aplicar em outro lugar? Pode, entendeu? Entendendo o que Deus está querendo fazer com você ali naquele lugar, entendeu? Exortação, esse também que teve gente que deu aí também, exortação. Capacidade especial para ministrar palavras de consolo, encorajamento e conselho a outros membros do corpo de Cristo, de tal maneira que se sintam ajudados e curados. Ele pode manifestar de duas maneiras: numa pregação ou ensino e numa situação particular de uma pessoa. Então, quem tem um dom de exortação é para animar, persuadir e estimular as pessoas. Pode ser coach, né? Quem é que falou esse negócio aí? É o coach, né? Você sabe quem é que propagou a teologia do coach no mundo? Aqui no Brasil, você sabe quem é? Opa, parece que alguém falou aí. David Leonardo. E que o propagador e criador dessa teoria aí, dessa teologia, a igreja Hillsong lá da Austrália. Eles que divulgaram isso no mundo inteiro, teologia do coach. É a mesma coisa de teologia da prosperidade, só que o coach coloca o homem mais ainda no centro das coisas. Entendeu? E por isso que se parar para dar uma olhada nesses negócios, gente. Tem um monte de igreja do nosso lado aqui que teologia da prosperidade é 3 coisas, aproveitar e abrir um parênteses, 3 coisas que os defensores de teologia de prosperidade usam para ganhar adepto. 3 coisas: medo, culpa e a terceira coisa, ganância. Alguém aqui tem medo? Alguém aqui já teve momento de se sentir culpado por situações da cabeça, da mente, alguma coisa? Ganância. E aí que ele joga e pesca o sujeito. Você já ligou a 104? Já viu o tanto de proposta gananciosa atraindo os outros? Então, filho, é por isso aí, não tem Deus na história. Por mais que use a Bíblia, não tem Deus na história, não. É o homem no centro, você pode, você quer, você faz, e assim vai por diante. Tem que ficar muito atento.
Aí muitas vezes você está aqui, como diz uma certa feita, né? Um grupo estava orando no monte, né? E aí, lá no monte, um monte de revelação daqui e dali, né? Aí a pessoa desceu dentro do carro, né? E o pastor da igreja atrás do carro. Nossa, que coisa tremenda, tanta revelação. E a pessoa virou e da caiu na BC e falou assim: e lá na igreja nenhuma 3x4. Você entendeu o que é 3x4, né? Revelou uma foto 3x4. Aí o pastor falou assim: graças a Deus que não tem. Por quê? O que estava acontecendo lá em cima não é bem uma revelação de Deus, essas coisas assim, não. Não sou contra isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando, não. O problema todo é que as pessoas, o desejo carnal fala mais alto do que o espiritual. E as pessoas, saem falando, entendeu? O que vem na cabeça e que acha. Tem gente, quando está no monte, meu amigo, no escuro, ele consegue ver coisas que não vê no claro. Entendeu? Nossa, gente, estou vendo um anjo, todo mundo. Cadê? Você não está vendo, não? Aí engana todo mundo, gente. Aí, na hora que o anjo aparece mesmo, ninguém vê. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, para a gente não ser enganado nem enganar ninguém. E esse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Aí a palavrinha fake news, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho um colega, gente, que ele é doente, é crente, e acho que eu falo com ele que ele não é crente, ele é só bolsonarista. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, sabe, o que dita as regras na vida dele não é Deus, é o Bolsonaro. Entendeu? Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, eu falo com ele assim, rasga. Eu falei: meu irmão, se Bolsonaro ganhar, quem sabe vai? Não, louvado seja Deus. E se Lula ganhar? Não vai ganhar não, não vai ganhar não. Eu falei: não, irmão, eu estou falando, e se ele ganhar? Uma suposição. Você está tão convicto que eu não quero tirar sua convicção, mas se ele ganhar? Não, mas não vai. Rapaz, não é isso, eu estou querendo ver se você vai falar a mesma coisa. É porque é isso que nós temos que falar, irmão. Seja lá quem você é, mas depois do dia 30 você tem que clamar no depois. Saiu o resultado. Louvado seja Deus. Porque se você não fizer isso, você está falando: Deus não tem controle sobre todas as coisas. E Ele tem. E Ele tem. E Ele coloca lá quem Ele quiser. Entendeu? Aleluia, Jesus. E é isso que faz a diferença, irmão. E como diz um pastor, ele falando na visão dele, ele fala assim: olha, se Deus colocar fulano de tal lá, pode ser que ele está querendo disciplinar a igreja. E se for? Você tem lombo para aguentar? Presta atenção nisso, tá? Nino, Oi. estava aqui somando as minhas batatinhas aqui. Rapaz, esses dois dons que você trabalha, um está trabalhando agora pela exortação e conhecimento, eles caminhando junto. Entendi. Entendeu? E, Arnaldo, eu falo para você que tem dons aqui que não tem como ficar sem o outro, não. Sim. E Deus sabe disso, entendeu? Dando as minhas batatinhas aqui, quando você fala assim: Arnaldo, você lançou luz, o Arnaldo não tem um dom de pastor, e aí eu juntando essas duas realidades que você está tratando agora, o conhecimento e a exaltação, cara, eu tenho muito mais, vou dizer, alegria, prazer em estar aconselhando, fazendo esse papel da exortação, e estudando as escrituras, ensinando, do que pregar domingo à noite. Para mim é um tumulto pregar domingo. Acabou a pregação domingo à noite, cara, eu não quero ver ninguém, eu vou para casa, não quero saber de crente, não. O seu deu dom de ensino também, não deu? Meu Deus, conhecimento, exortação, ensino. Isso. É porque, assim, é a opinião do Nino, tá? Eu já vi você aqui, acho que umas 2 vezes. E você, como eu falei aqui, eu percebo essa facilidade que você tem para falar da palavra, né? Entendeu? Eu percebo. Uma facilidade muito, muito grande. Estou te dando um retorno, Arnaldo, para, quem sabe, confirmar alguma coisa, entendeu? É importante. Então, estou tendo a oportunidade de falar para você, né? Entendeu? Tipo no dom da exortação.
se você recebe esse dom, mas você tem vergonha de exortar alguém, a brecha de não praticar, você pode perder esse dom? Não, perder não vai perder, entendeu? Quem perde é você de não exercê-lo. Agora, a questão da timidez, essa coisa toda, isso talvez vai ser normal num monte de pessoas. Só que a gente vence essas coisas. A gente precisa, por isso que eu falei que você tem que colocar isso diante de Deus. Porque Deus também vai te ajudar a vencer esse obstáculo. E você precisa começar exercendo isso. Se você não tem, sabe, essa dinâmica de falar para várias pessoas ou para duas pessoas, mas você talvez fala para um amigo seu ali no particular, só você e ele. Aí você começa a exercer isso. O seu amigo, né, vai ser muito mais fácil você falar para o seu amigo do que você ir para frente ou chamar um grupo de pessoas e exortar. Então, e ele é muito também implicado nisso que o Arnaldo acabou de falar ali, né, de sentar com a pessoa, conversar, entender o que está acontecendo, para ministrar a palavra. Tinha um pastor lá em casa agora, a mãe dele é conhecido nosso, estava lá em casa, e ele falando do grupo de pastores dele lá, de jovens lá de Mantena, tem 5 pessoas lá que, olha para você ver, problemas sérios, e dessas 5, uma já tentou suicídio 10 vezes, uma, quase um mês atrás, tomou Baygon, tiveram que levar urgente para o hospital para limpar, e os outros que ele não quis falar, porque nós entramos em outro assunto, que também tentaram suicídio. E ele, quando eu mostrei para ele, eu estava preparando lá, dando uma conferida nesse material, e ele perguntou para mim o que era, e ele falou assim, não, você vai ter que ir lá falar isso para mim, você vai ter que ir lá fazer esse trabalho também. E ele falando, do peso que é ele conduzir esse negócio todo. O pai desse de 10 vezes suicídio liga para ele quase que todos os dias. Irmãos, talvez você não percebe, não entende isso não. A carga emocional sobre a vida de alguém que está tomando conta de alguém sim, você não tem noção do tamanho que é, não. Você não tem noção do tamanho que é isso. É peso violento. Aí quando você vê, sabe, um pastor dizendo, né, que acabou uma pregação e ele está exausto, o dia que você pregar lá na frente, pregar assim mesmo, que Deus está mandando você pregar, você vai entender o que é isso. Porque, irmãos, não é brincadeira pregar a palavra de Deus, com fidelidade, com dependência e com obediência. Agora, tem gente que prega de qualquer jeito. Estou falando assim, que está pregando e está vendo que Deus está mandando falar aquilo, e muitas vezes não é coisa boa. Aí sai exausto, irmão, exausto. Pode estar ar-condicionado ligado, meu amigo, o suor está escorrendo, você sente, eu estou sentindo que ela está escorrendo, entendeu? Por quê, irmãos? Olha, vou abrir uma brecha, me desculpa aqui, Arnaldo. Há vários anos, meu querido, eu vou quase especificamente, uns 25 anos, que eu tento colocar, de trabalhar esses troços nas igrejas que eu passei, mas infelizmente ninguém quer saber disso, irmãos. Ninguém. Talvez fale, Nino, mas ninguém. Talvez um individualmente que, como eu, buscou isso de Deus, mas não quer. Eu não consigo entender por que a igreja não trabalha dons espirituais. Eu não consigo entender. Isso para mim é uma coisa assim complicada de entender. Porque, olha bem, se Deus te chamou, querido, e Ele mostrou a obra que Ele tem para fazer, Ele vai largar você sem as ferramentas para trabalhar? Não vai. Mas e por que a gente então não busca essas ferramentas? É isso que eu estou falando aqui, ó. Porque você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você precisa buscar isso. Ah, não, eu aprendi, que coisa maravilhosa, eu sei de qual que eu tenho, mas nunca fez nada. Nunca fez nada. E a gente precisa, sabe, se desgastar. Gente, quando eu comprei esse livro aqui, meu pensamento era esse. Eu já fiz esse teste várias e várias vezes. Não comigo, com outras pessoas. Entendeu? E pega a folha, engaveta, quer nem saber disso mais. Ah, que beleza. Não é isso, gente.
Não pode ser assim. Eu não estou querendo fazer propaganda do que eu estou falando para vocês, não. Eu estou falando da importância que é isso. Eu sei. Porque eu conheci quais os que eu tenho e me esforço para que eles prevaleçam na minha vida. Exortação é um dom meu. O outro é contribuição. Que muitas vezes a pessoa, eu estou fora desse, não quero saber disso não. E a gente, sabe, não tem que ficar dando tiro para todo lado. Quem tem o dom, irmãos, ele é certeiro naquilo que faz. Quando eu vi esse dom, né, de exortação, eu lembrei logo do reverendo Jeremias, do 8º igreja. Tem um CPL, né, Congresso de Pastores e Líderes, e ele é muito usado por Deus nessa área, para estar estimulando, incentivando os pastores e líderes a ter uma nova visão, a ter um renovo no ministério deles. Isso. Ele é referência, né, em todo o país por conta desse ministério dele. Porque quer agregar algo mais na vida dos outros, entendeu? Isso é muito importante. Vamos lá, que senão o tempo não vai dar. Discernimento de espíritos. Lembra lá no início que eu falei sobre os falsos profetas lá? Aqui, ó. Capacidade especial para saber com certeza se certos comportamentos supostamente provenientes de Deus, na realidade são divinos, humanos ou satânicos. Irmão. Aqueles que o possuem talvez até se mostrem relutantes em usá-los, porquanto o mesmo requer muita coragem espiritual. Viu o jovenzinho aí, ó? Lembra que você falou aqui, ó? Coragem espiritual deve ser muito exercitado para ganhar uma sólida convicção. Ô irmão, como que nós precisamos disso? Como nós precisamos de alguém com essa capacidade, sabe? E gente, você precisa exercer para que esse negócio vá fluindo. Você vai errar, você não pode ter medo de errar, entendeu? Se você tiver medo de errar, você não vai fazer nunca. Não é assim que fala, é errando que se aprende? E é assim mesmo, nós sempre vivemos a nossa vida, até o último dia, aprendendo alguma coisa. Como eu falei para vocês, nós somos ignorantes em muitas coisas da nossa vida. Ou seja, não temos conhecimento. Não temos conhecimento. E é por isso que muitas coisas chegam através da mídia e por não ter conhecimento e por preguiça, preferimos acreditar no que está falando. Não vamos atrás, conhecer. Eu falo sempre para a Lígia, minha esposa, que a gente nunca pode olhar só um lado da moeda. Nunca. Você tem que olhar os dois lados. Por exemplo, no tempo da Covid. Ah, não, mas os especialistas estão dizendo isso. Ô, gente, mas do outro lado da moeda, tem especialistas falando o contrário dos outros. Traz aqui para o negócio aqui, para achar o ponto comum dessa história. A gente não pode ficar, sabe, ouvindo, entendeu? E, não, é assim mesmo. Aí pergunta para você, mas qual a prova que você tem disso? Não, o fulano falou. Olha, você vai lá atrás do fulano para saber o que faz, o que deixa de fazer. Arnaldo, tem esse colega que eu falei lá da Mongólia, é o Henrique Lobo, talvez alguém conheça ele. É um excelente cara para você trazer para falar dessas questões, sabe? Falou lá na época da pandemia, ele fez uma live com a gente, muito interessante. Aí os meninos perguntaram sobre se existe dinossauro, essas coisas todas, que ele conhece profundamente. O Henrique Lobo, sabe, ele tem um conhecimento espantoso. É um maior especialista de rios do mundo. E ele já falou aqui no Aprisco, entendeu? Ele tem conhecimento, para você ter uma ideia, além de tudo que ele tem na vida profissional dele, além disso ele é pastor, ele é doutor em Apocalipse e mestre. Ele é um analfabetozinho, entendeu? E aí eu te dou o telefone, cara, que seria, sabe, você falar e trazer, os meninos amaram lá a palavra dele lá. Aí, trazendo aqui, por exemplo, ele agora ao vivo e a cores, aí os meninos podem perguntar para ele um monte de coisa,
entendeu? Ele revelou coisa lá que muitas vezes, sabe, nós somos enganados, e ele falou assim, a comunidade científica realmente não pode falar o que quer, e ele faz parte da comunidade científica, gente, não pode falar. Agora, por que não pode falar? Bom, deixa para lá, vamos para frente. Senão daqui a pouco vou estar falando o que talvez não deve. Não estou me recordando qual o pregador que eu vi uma vez, falando dessa questão do discernimento de espírito, quando você não tem esse dom, e quando uma pessoa fazer uma revelação, ou falar que Deus está mandando falar alguma coisa, você responder para ela, se for de Deus o que você está falando, eu aceito de bom grado. Agora, se não for, que você seja amaldiçoado. É correto fazer isso? Mas a Bíblia fala isso. Falar Não deu? Pessoa, então. Não deu? Agora, cuidado, né? Cuidado, você tem que ter, olha o que nós falamos aqui, certeza. Por isso tem que tomar cuidado. Aí você vai, Deus está te abençoando e você está repreendendo. É complicado. Por isso as coisas espirituais é melindrosas. Você tem que ter, pé no chão para tomar a decisão. Por isso que Deus concedeu umas pessoas com isso, para exercitar isso. Alguém deu esse dom aí? Vitória. Ali, como é que é seu nome? Davi. Então tem dois aí. A pessoa não tem, quem é outra pessoa. Fala que é do demônio. Se você tem certeza, meu amigo, é na hora. Vou te contar uma experiência minha. Não, eu falo assim, não tem dor de profecia, não. Eu falo assim, alguma pessoa chegar em mim e falar, eu falar isso para ela. Cara, o que você tem? Ouve. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, morreu. Morreu, entendeu? Agora, só toma cuidado para a pessoa não estar ministrando maldição na sua vida, né? Porque muitas vezes é assim. Vou te contar uma história. Talvez você estudou, foi em BH? Não, né, Arnaldo? Foi. Eu não sei, talvez, se você sabe dessa história. Eu vou contar que pode ser que você conheça e vai corrigir se eu estiver falando errado. Tinha uma mulher, essas mulheres que tem muitas por aí de oração, que as pessoas iam para a casa dela para receber a oração. Só que essa mulher, quando ia orar, ela só orava em línguas. Aí eu te falo, ela ora em línguas, não tem quem interprete? Eu te pergunto, quem foi abençoado? Isso. E aí acontece que um seminarista foi, e o seminarista estava aprendendo, acho que é hebraico, tem hebraico, não tem? Estava aprendendo hebraico. E ele percebeu que a língua que a mulher estava falando era hebraico, ele percebeu algumas palavras. E aí, como ele não sabia fazer toda a ligação das palavras, o que ele fez? Chamou o Manassés, não é? Chamou o Manassés, que é o professor de hebraico. O Manassés foi. Quando a mulher foi orar, o Manassés, na mesma hora, está amarrado em nome de Jesus. A mulher puf no chão. A oração dela todinha era amaldiçoando as pessoas que iam na casa dela. Você percebe o cuidado que nós temos que ter? Precisamos ter muito cuidado, gente. Aí, nós somos influenciados pelo neopentecostalismo, que diz o seguinte, que se você é alguém que tem o Espírito, tem que falar em língua. Aí, e tem muito crente presbiteriano que ficou um louco correndo atrás de falar em língua, porque não vê isso como um dom, mas vê isso como uma marca que tem que ter para provar que é crente. Não é assim, gente. Se a Bíblia está falando que é dom, e Paulo trata isso aí eu fico pensando que esses crentes aí que pregam isso, eles vão lá a carta de Coríntios não existe na Bíblia deles. Eles vão lá e rasga, porque lá Paulo está explicando como usar. Como tem que ser feito. Aí tem muito crente, nossa, agora eu estou falando em língua, nossa, sou espiritual agora, eu vou arrasar agora. E aí fica aprendendo o que os outros falam. Churicanta labacheia, né? E o tudo vai mais. Como diz o outro, balamacia, 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 né? E assim vai. E, sabe? E nada acontece, só fica nisso. E sabe por que isso? É o ego. Entendeu? Porque um pastor, amigo nosso, que ele buscou isso de Deus. Aí ele virou para o pastor Patente, que era o nosso pastor na época, e falou assim: não vi nada demais, pastor. Vi nada demais. Eu falei, não entendi o que eu falei, mas eu me senti edificado. Mas nada mais do que isso. Lamentavelmente não tinha ninguém do lado para interpretar. Não tinha. Então nós estamos entrando num assunto que nós vamos chegar lá. Mas discernimento de espírito. Isso aqui é o que eu contei a história. Precisa entender e compreender isso, gente.
praticar, correr atrás de exercício. Vamos chegar lá, guarda a sua pergunta aí. Nós vamos chegar nesse dom, senão nós estamos pulando lá para frente. Então, discernimento de espírito. Olha bem, gente, pode acontecer coisas que sejam de Deus, do próprio homem ou Satanás. Tem que ter discernimento. Aí não fica esperando o pastor, sabe, ter visão além do alcance para resolver tudo. Entendeu? É por isso que o Arnaldo está trazendo esse conhecimento para vocês exercerem isso, para dar suporte não só a ele, mas à igreja como um todo. Vocês já pensaram, vocês, olha o grupo que está aqui, o que vocês podem fazer, sabe, aqui no Aprisco, mais do que vocês estão fazendo, se vocês se dedicarem a isso? Eu já peguei um exemplo e dei uma orientação para o Arnaldo, para o que ele fazer daqui para frente, entendeu? Usando esses dons. E olha, quando ele convocar você, sabe, não se acovarda não, tá? Fala, estou aqui, Arnaldo, pode contar comigo. E aí você vai ver o quanto que Deus vai fazer na sua vida, em primeiro lugar. Se dispõe, irmão, se disponha. E Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida, em primeiro lugar. E depois vai estender isso para a vida do Aprisco. Entendeu? Vamos lá. Contribuição. Capacidade especial para contribuir com seus recursos materiais à obra de Deus com liberalidade e alegria. Desse dom se exclui os dízimos e as ofertas. Volto lá naquele início. Isso aqui é obrigação nossa, gente. Como crentes. Nós estamos falando, é uma capacidade especial que Deus dá. Desse dom se exclui os dízimos e ofertas regulares que todo crente deve dizimar e ofertar para o bem da obra da igreja. Podendo dizer que este dom são demandas singulares de Deus sobre a vida de quem o possui. Quando você tem esse dom, meu amigo, Deus te mostra claramente onde está a necessidade e você, sem pensar duas vezes, vai lá e faz acontecer. Vou contar aqui uma experiência minha desse dom. Missão Vida. Volta e meia eu ligo para lá para perguntar para eles o que eles estão precisando. Aí eu liguei e o cara falou assim, o missionário que toma conta lá, todo ano eles trocam, né? Nós estamos precisando de chamate. Eu falei, beleza, mas que tanto? Ô irmão, aqui nós temos uma regra, nós não falamos a quantidade. O que Deus colocar no seu coração, ai, vai complicar esse negócio. Que Deus colocar no meu coração, beleza, fui lá para o Marte Minas, chamate, corri, achei chamate. O que eu fiz? O que estava na prateleira eu joguei dentro do carrinho. Ficou zerado lá na prateleira. Aquele que fica disponível para você pegar. Quando eu cheguei lá, que eu abri o porta-malas do carro, só vi todo mundo rindo. Foi só isso. Eles pediram chamate, será que eu trouxe errado? Mas sim. Aí ele falou assim, aí um soltou lá. Nossa, nós temos chamado para uns 4 anos. Ué, eu perguntei ao sujeito que tanto, ele não falou o que Deus colocou no seu coração. Rapei tudo da prateleira e levei. Entendeu? Deve estar tomando chamado até hoje. Entendeu? É porque faz parte de uma refeição deles, o chamate, eles levam porque a Missão Vida sai um dia na semana entregando sopa para as pessoas de rua, e acho que eles levam o chamate também. Mas não falou tanto, entendeu? Irmão, não, é o que Deus coloca no seu coração. Então vamos levar o que tem. Coloquei tudo no carrinho e levei. É dessa forma que acontece, irmão. Dessa forma. Esse livro aqui conta a experiência de um empresário nos Estados Unidos. Tem uma empresa, é rico. Mas esse cara, o que ele disponibiliza daquilo que está na mão dele, porque não significa que o cara é dono, que ele tem tudo. O cara é empresário, é dono de uma empresa, não significa que tudo está ali, ele pode pegar e lá e te tirar, senão ele quebra a empresa. Então, tudo que está na mão dele, ele disponibiliza para uma fundação dedicada à obra do Reino de Deus. Vai lá e entrega assim, todo mês assim, assim sai, e Deus vai prosperando o negócio dele cada vez mais. Cuidado, não estou falando aqui que isso é troca de moeda com Deus, não é isso. Estou falando que ele faz com liberalidade, debaixo da graça de Deus, e Deus o abençoa para continuar, porque ele continua cada vez aumentando o negócio, entendeu? Cada vez mais. É assim que acontece. Quando acontece, nós estamos precisando de alguma coisa, você pode ver quem tem um dom de contribuição na mesma hora, pode contar comigo, tamo, beleza. Obviamente que tem aqueles que fazem para aparecer.
Tem dentro da igreja todo esse tipo de coisa. Então, mas se faz para aparecer, dá para cá, nós estamos precisando, vamos fazer o negócio acontecer. É ou não é? O problema é dele que fez isso, né? Não é eu que estou recebendo, a igreja está recebendo, né? Vamos lá. Dom de socorros, capacidade especial para investir os talentos que receberam na vida e no ministério de outros membros do corpo, capacitando a pessoa ajudada a aumentar a eficiência de seus dons espirituais. Este dom é usado para auxiliar outros crentes que estão exercendo seus dons. Exemplo, talento de música. Está aqui dentro da igreja, tem um talento. Aí, Arnaldo, estou precisando de alguém comigo lá para levar um violão e cantar uma música. Isso é socorro. Está dando um apoio, auxílio, ajuda com o talento, que geralmente não significa que ele tem o dom de socorro, mas geralmente Deus capacita. Porque se está sendo usado com o seu talento aqui dentro, ele tem algo mais além do que isso. Entendeu? Agora, eu conheço pessoas que têm talento de música e fica sentado num banco de igreja sem fazer nada. Eu conheço. Está sentado no banco de igreja sem fazer nada. Vê lá a necessidade do pastor, vê a necessidade na hora de um culto, principalmente talvez na quarta-feira, que algumas igrejas não tem ninguém para tocar, e o sujeito está lá sentado sem fazer nada. Para que ele tem isso? Para quê? Entendeu? Tem um talento para quê? Jogou numa lata de lixo e para nada? Você ia perguntar? O socorro aí, ele é a mesma coisa que fala na Bíblia de ajuda? Serviço? Não. Ó, vocês falaram. Eu já li um livro que vai trazer socorro, vai trazer serviço, vai trazer ajuda. E tem uma diferença disso. Esse aqui é uma ajuda, não deixa de ser, né? Porque você está ajudando alguém a exercer o dom dele. Por exemplo, que eu contei aqui a experiência, o pastor vai pregar e precisa de alguém para conduzir ali aquele momento da liturgia, para cantar, para ministrar um louvor. Aí tem a pessoa que sabe, que vai lá e faz. Geralmente pode ser que a pessoa tenha ou não o dom do socorro, está ali ajudando. Eu estou falando um exemplo, gente, é em todo um monte de coisa. Talvez a pessoa pode ir, o outro tem lá o dom de misericórdia, você vai dar assistência em outra coisa, procurando talvez um recurso para levar, para exercer esse dom lá, o outro exercer esse dom de uma forma mais eficaz. É uma infinidade de coisa, entendeu? Você pode ajudar. Eu tenho uma habilidade boa aí, pastor, para digitar um texto, aí o pastor quer dar um estudo, mas, sabe, o meu tempo está escasso. Não, me passa aí que eu vou digitar para formatar tudo, imprimir, te entregar na mão. Ajuda. Está ajudando o outro a exercer o dom do ensino, do conhecimento, para passar para os outros. Literalmente prestar um socorro. Prestar um socorro. E muitas vezes a gente acha que isso aqui tem a ver com alguma necessidade de alguém. Não, é ajuda, dá suporte às pessoas. Dá suporte. Nós vamos falar mais para frente de um dom que vocês falaram aí. Vamos chegar lá e vocês vão ver, vão entender. Então, isso aqui é para dar suporte para os outros exercerem seus dons. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas peraí, como é que... você já está ajudando, o que você quer mais? Você está sendo suporte para alavancar a vida do outro? Mas, vamos lá, outra coisa que acontece muito nos nossos dias de hoje, que é muito perigosa. Que as redes sociais veio trazer isso para nós. Antigamente, no meu tempo, que não tinha esse negócio, a gente via os artistas lá na televisão, nos filmes, né? Quando tinha televisão, gente, porque eu nasci, não tinha televisão em casa não, tá? Entendeu? Isso há alguns anos atrás. E aí o que acontece hoje? Nas redes sociais, todo mundo está querendo montar o seu palco com seus holofotes e chamar a atenção para si mesmo. Está todo mundo olhando para mim, né? Porque eu falei uma verdade para vocês, né? É isso, gente, que acontece hoje. Eu quero montar o meu palco, os holofotes virados para mim. Olha, estou aqui. Deixa eu olhar quantos likes que eu tenho, deixa eu olhar quantos seguidores. E aí, você cai na besteira, é o seguinte. 5 mil seguidores. Vou ouvir essa pessoa, eu vou seguir. Você não quer nem saber se ela fala besteira, mas ela tem 5 mil seguidores, 1 milhão de likes. Nossa! E nós vamos embarcando nessa onda. Sabe? Embarcando. E aí, experiência minha,
uma pessoa amiga mandou uma mensagem para mim, de uma dessas pessoas que montou o palco e tem seus seguidores. Mandou uma mensagem. Lembra do Lázaro, aquele que a polícia estava atrás dele, depois achou e matou ele? Aí a dita cuja é crente, é médica, e aí pesa na hora de falar, porque tem título, não quer saber, não é médico. Não, tá doido? Não é qualquer coisa, não, é médico, é médica, e aí foi lá tecer uma mensagem a respeito do que aconteceu. Só faltou, sabe, pedir a Deus para ressuscitar o Lázaro, entendeu? E aí mandou para mim, olha que mensagem maravilhosa. Eu falei assim, não concordo com nada. Como assim? Não, calma. Eu vou pegar a mesma mensagem dela e vou escrever como ela deveria escrever essa mensagem. Porque dentro da mensagem ela citou vários textos fora de contexto. Eu falei assim, ela deveria ter citado esse versículo e ter citado os 2 acima, os 3 abaixo, para dar basamento para aquilo que ela escreveu. Aí eu escrevi, pergunto se a pessoa me respondeu mais alguma coisa. Não falou mais nada. Aí uma outra que recebeu e mandou para mim também, mas mandou o seguinte, ô Nino, lê isso aí, eu estou achando estranho. Não, eu vou mandar para você. Aí mandei, ó, isso aí é como ela deveria ter escrito essa mensagem. É igual certa feita, alguém manda para mim uma mensagem, olha que mensagem, que Deus te abençoe. Aí eu falei assim, ô irmão, você me desculpa, tá? Eu não quero essa bênção para mim, não. Mas como assim? Você me mandou uma mensagem espírita, irmão. Como é que você quer que eu aceito isso? Irmão, nós temos que tomar cuidado, irmão. Hoje nós estamos, sabe, cheios de coisas à nossa volta. E nós estamos embarcando, sabe? E vai, e não quer saber para onde está levando. Está levando você para o buraco e você não está nem aí. Isso aqui é a nossa referência, gente. Você hoje, me desculpe aqui o que eu vou falar. Você hoje não carrega esse livro e fala que tem ele aqui. Oh, tem ele aqui. Agora você está lendo. Você está lendo? Você está estudando? Não adianta não, gente. Adianta, o que adianta? O que adianta você carregar isso na mão também igual eu carrego? Adianta alguma coisa? Se você não estudar, mergulhar dentro desse negócio de estudar, e gastar tempo, entendeu? Eu já tinha esse material quase todo preparado, gente. Essa semana eu fiquei quase a semana inteira por conta de olhar tudo que vocês responderam, de montar os arquivos para o Arnaldo, de revisar tudo isso aqui, para trazer isso aqui para vocês. Entendeu? O Arnaldo me chamou aqui, eu não vim aqui para brincar desse negócio, não vim. Entendeu? Eu vou sair daqui tranquilo daquilo que eu fiz. Mas mudar de vocês quererem fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, me desculpe se eu estou sendo duro com vocês, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, gente. Nós não podemos brincar com isso, não. Não podemos. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já ouviram falar do anticristo? Vocês acham que ele está perto ou longe de aparecer? Vocês sabem o que vai acontecer quando ele vier? Nós, presbíteros, acreditamos na grande tribulação. Você está preparado para isso? Isso aqui que nós estamos aprendendo vai ajudar você nisso. Tem gente vivendo. Lembra quando eu falei lá que você tomou cuidado para não pegar Covid? Mas você não está tomando cuidado para ter uma vida santa com Deus. Você precisa mudar a sua forma de pensar, querido. Ah, Nino, você já tem 57 anos. Claro, eu estou muito mais maduro e entendido de muita coisa do que vocês. Entendeu? Vocês pegarem isso aqui, vocês me dão um show nisso aqui. Agora, vamos sentar junto e vamos conversar disso aqui. Entendeu? Muda tudo. Porque isso aqui me garante a eternidade. Isso aqui que eu estou falando é conhecer o Deus que está aqui dentro, que me salvou. Agora, isso aqui para onde está levando a gente? Pra você ter uma ideia, eu cancelei Instagram, nunca tive, na verdade. Facebook eu cancelei.
Sabe por quê? Porque Deus mostrou que essas coisas estavam roubando o meu tempo com Ele. Acabei com esse troço, gente. Eu tenho WhatsApp porque eu tenho um propósito que eu fiz diante de Deus, e esse propósito ele vai durar 3 anos e meio. Se até lá, né, tiver tudo certo para cumprir esse propósito, né? Me dando liberdade, porque eu preciso disso aqui para fazer meu propósito cumprir. Porque eu ficava sempre muito incomodado as pessoas terem isso aqui e não usar isso aqui para glorificar Deus, para expandir o reino de Deus, para mostrar as verdades. Então é isso que eu estou fazendo. É isso que eu faço. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu escrevo uma mensagem num capítulo da Bíblia. Eu comecei em Gênesis, eu estou em 2 Reis. Comecei em novembro, estou em 2 Reis. Todo dia eu escrevo uma mensagem em um capítulo da Bíblia. Todo dia. E vou fazer isso até Apocalipse. Por isso que eu vou gastar 3 anos e pouco. É um propósito que eu fiz diante de Deus. Deus, eu quero escrever uma mensagem em cada capítulo da Bíblia para abençoar. E a minha lista de envio dessa mensagem já ultrapassou mais de 100 pessoas. Eu sei que ela chega muito mais longe do que eu imagino. Muito mais longe. Entendeu? É um propósito que eu coloco no meu coração. Não estou falando para você fazer isso, não. Mas tem muita coisa que você pode fazer, querido. Quantas vezes você vê besteira na rede social e você não tem coragem de ir lá e defender sua fé e falar contra aquilo? Tem medo? Eu vou falar e aí vai me dar pancada. Está aqui dentro, está aqui, não está batendo você aqui não, está aqui, ó. Qual o problema? Tenha coragem. Tenha coragem. Agora, não pode cair na besteira do negócio sem ter isso aqui, né? Senão você vai falar mais besteira ainda do que o outro já falou. Então, vocês precisam, né? Nós vivemos, né? Há muito tempo eu vejo falar, nós entramos na era do conhecimento. E o que nós estamos fazendo para isso ser uma realidade mesmo? Não fazendo nada. A maioria não fazendo nada. Continua sendo papagaio de pirata. Você sabe o que é papagaio de pirata? Papagaio de pirata é aquele que ouve e repete o que ouviu sem entender se é verdade, se é mentira, se é bom, se é ruim. Ouvi, passei. Ouvi, passei. Papagaio de pirata. Papagaio é desse jeito. Você ensina ele. Fala um nome, ele fala. E fica repetindo aquilo a vida inteira sem saber do que se trata, porque ele não tem inteligência para isso. Entendido? Uma brecha, um parênteses que nós abrimos. Vamos lá, próximo. Misericórdia. Eu estou clamando misericórdia, não. Eu dou misericórdia. Capacidade especial para sentir empatia e compaixão genuínos por pessoas, tanto crentes quanto não crentes, que estejam sofrendo problemas físicos, mentais ou emocionais, e para traduzirem essa compaixão em atos alegremente feitos que reflitam o amor de Cristo e aliviem o sofrimento. Misericórdia, aí que é diferente do de socorro. A misericórdia, a palavra misericórdia é amor na miséria, mas é você colocar amor, compaixão no sofrimento do outro. E gente, tem muita gente dentro da igreja que está sofrendo calado. Sabe por quê? Porque não tem alguém que se disponibiliza para ajudar, alguém que se disponibiliza para ouvir, para orar, para chorar junto. Isso é muito importante. Aí por que uma pessoa que eu contei aqui lá de Mantena está dentro da igreja e está procurando suicídio? Será por quê? Isso é uma coisa para a gente refletir. Está sendo bem assistida? As pessoas estão fazendo o que deve ser feito pela pessoa? Ou estão olhando só assim, ou dó, ou pena, ou coitado? Isso não resolve a vida de ninguém não, gente. O que resolve é você ir lá e sentar do lado. Quantas vezes jovens me procuraram, falam assim, eu estou precisando conversar. E ficava horas, e eu ouvindo, e no final, obrigado. Eu não falei nada. É porque ele precisava jogar para fora.
Ele precisava falar. Gente, as pessoas precisam falar. Mas nem todo mundo está disposto a ouvir. Entendeu? E a gente precisa aprender isso, ouvir o outro. Entre vocês, começa a praticar isso entre vocês. E no mesmo que você não tenha o dom, se você sentir vontade de ir fazer, você vai ser, tipo assim... Pode fazer. Ó, é aquilo que eu falei. Pode ser que você é o único que está lá naquele momento. Aí eu não sei falar. Se você conhece a Bíblia, você vai abrir num salmo e ler para a pessoa e fazer uma oração por ela. E Deus pode te usar poderosamente para curar aquela pessoa com esse ato aparentemente simples. Entendeu? Deus pode usar. Não subestimo o que Deus pode fazer, não, porque eu ouvi uma mensagem há pouco tempo que Deus é imprevisível naquilo que Ele faz. Ele sempre está nos surpreendendo. Porque geralmente nós sempre, queremos dar direção para Deus o que Ele deve fazer. E Deus nunca faz o que nós queremos, a maioria das vezes, a não ser que você esteja muito alinhado com Ele. Conversava com uma pessoa essa semana e falou assim: nós estamos precisando de Eliseu nesse momento que nós estamos vivendo. Irmão, porque, 2 Reis, lê sobre Eliseu. Gente, Eliseu é algo fantástico de se ler. Algo fantástico. O rei da Síria estava lá matutando as coisas, planejando as coisas. Aí Eliseu sabia o que ele estava planejando e falava com o rei de Israel: ele vai fazer isso, faz isso. Aí ele não conseguia pegar o rei de Israel. E aí ele ficou furioso: tem traidor aqui no reino, tem traidor. Aí o servo dele levantou e falou assim: não tem traidor não, ô rei. O profeta lá, o que o senhor pensa lá no seu quarto de dormir, ele fica sabendo. Então vão mandar prender. Mandou um exército pegar um homem, Eliseu. Aí chega lá aquele monte de exército. Aí o Geazi: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E Eliseu tranquilo. Aí fala: Deus, abre o olho dele para ele ver o que eu estou vendo. Aí quando Deus abre o olho de Geazi, aí ele vê o exército de Deus pegando fogo do outro lado. Entendeu? Aí o que acontece? Ele ora a Deus, cega todos. Aí todos ficam cegos. Aí ele chega perto dele e fala assim: vem comigo que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Era ele. Ele pega e leva até o rei de Israel. O rei de Israel: vamos matar todo mundo? Não, vai matar não. Você vai colocar agora um banquete, dar comida para eles e liberar para eles ir embora. Nós estamos precisando de um homem assim, gente. Samaria sitiada pelo rei da Síria, e ele profetiza: vai comer com fartura, que estava com fome, ao ponto de as mulheres lá, as mães combinaram: vou matar meu filho hoje para a gente comer, amanhã mata o seu, a gente come, para a gente não morrer de fome. A situação estava crítica, caótica, e Eliseu: vai ter abundância de alimentação. Só que tinha muita gente lá incrédulo. Aí tinha os leprosos que não poderiam conviver lá dentro. Foi os caras que viram tudo acontecendo, do livramento de Deus. Quando chegaram no arraial do Ciro, não tinha mais ninguém. Eles não levaram nada. Sem intervenção nenhuma humana, Deus foi lá e desbaratou o exército da Síria, fez eles voltarem para casa com uma mão na frente e outra atrás. Largaram tudo para trás, de tanto pavor que Deus colocou no arraial do inimigo. E aí o capitão, que não cria, ele falou assim: você não vai experimentar nada. E ele, na porta da cidade, foi pisoteado e morto, e não experimentou nada. Nós precisamos de Eliseu, que a convicção que aquele homem tinha era uma coisa fantástica. Será que Deus tem alguém hoje assim? Ou talvez Deus está falando como Isaías: eis-me aqui, Senhor, me use para a glória do teu nome. Pode falar. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, não. Se você escuta uma pessoa, às vezes ela está precisando daquilo, e às vezes você escutar ela, às vezes pode trazer a ela, sei lá, uma dica. Não, tá, nesse sentido sim. Sim, com certeza, com certeza. Eu só não estava entendendo o que você estava colocando. Você explicou, tá beleza, é isso aí mesmo, entendeu?
Porque aí é uma questão emocional, uma cura emocional, com toda certeza, isso mesmo, entendeu? E, gente, você sabe muito bem que muitos problemas emocionais, as consequências podem ser físicas, podem gerar problemas físicos, e aí, por isso que a gente precisa exercitar o dom da misericórdia, de uma maneira. Missionário, eu coloquei o apóstolo, que o autor, ele não trata essa questão do apóstolo, mas eu vou falar para vocês, e até nessa questão. Capacidade especial para ministrar quaisquer outros dons espirituais que porventura tenham em uma segunda cultura. Missões se dividem em 3 níveis ou frentes. O nível 1, o mais praticado e com maiores resultados. 90% das conversões da igreja é exercido por esse trabalho missionário de nível 1. É o quê? É o que muitas vezes alguém já até me contou como vocês saem, vão na rua fazer um trabalho, na casa de alguém e tudo, ou no tete a tete um com o outro. Esse é o nível 1, é o que dá mais resultado. Você pode fazer uma pesquisa dentro da igreja, que a maioria das pessoas vão falar para você que chegaram até a igreja, até Jesus, através de um parente, através de um amigo. A maioria vai ser assim o resultado. Não foi fruto de um trabalho gigantesco, entendeu? Foi no individual, no particular, ou no testemunho de outros. Tem uma mulher lá na igreja, que ela foi para a igreja, converteu por causa de um livrinho cada dia que jogaram debaixo da porta da casa dela. Jogou, ela pegou para ler, viu o endereço da igreja, foi para a igreja e tomou a decisão por Jesus. E aí a pessoa que colocou, revelou que foi ela que colocou lá, porque ela conhecia a pessoa. Aí, aquilo que você falou, ela não tinha talvez aquela habilidade de falar de Jesus. Aí ela pegou cada dia, jogou debaixo da porta, e a pessoa leu, e Deus fez a obra. Olha que coisa fantástica. O nível 2, grupos distintos na própria cidade ou em outros países. O que é isso? É quando você tem um trabalho evangelístico, por exemplo, nós vamos evangelizar os skatistas, os surfistas, ou sei lá o que tem por aí, entendeu? É esse grupo de pessoas que você vai alcançar. Aí é um trabalho com maior número de pessoas que vão chegar até lá. E aí, essa pessoa que tem esse dom de missionário, ele vai estar à frente desse negócio, desenvolvendo todo o trabalho. E o nível 3 é aquele quando chama a pessoa para um trabalho maior. Por exemplo, Ronaldo Lidório foi fazer um trabalho no meio dos cocombas. Não tinha nenhum crente lá. Era ele e a esposa dele. Não conhecia a língua. Teve que aprender a língua, traduzir a Bíblia para a língua deles, aprender tudo do zero. E quando ele saiu de lá, ele deixou 11 igrejas organizadas. E agora ele está trabalhando aqui na Amazônia, alcançando os povos indígenas que ainda não foram alcançados. Então esse é um trabalho maior, de extensão maior, e depois que ele sai de lá, os irmãos que ficaram lá voltam a exercer o trabalho de nível 1, que com certeza vai ter lá os missionários lá no meio deles lá. E o apóstolo, só falar, apóstolo muitas vezes, tem pessoas que entendem o dom de apóstolo. Hoje a gente está vendo aí, né, que tem uns caras aí que se intitulam apóstolo, né, gente, ó, você está errado do que esse cara faz, tá? Não tem nada a ver. E o apóstolo muitas vezes é um plantador de igrejas. Plantador de igreja, é aquele cara que vai para um lugar que não tem igreja e ele vai plantar uma igreja e começar do zero, ou começar com um grupo de pessoas que estão ali sem direção, não sabe como fazer. Aí entra o missionário apóstolo aqui, que praticamente é a mesma coisa. Não vão levar essa questão de apostolado do jeito que alguns colocam, não, né? Que é muito mais soberba do que qualquer outra coisa, entendeu? Quer título, mais nada do que isso, entendeu? Evangelismo, capacidade especial para compartilhar o evangelho com os incrédulos, de tal modo que homens e mulheres se tornem discípulos de Jesus e membros responsáveis do corpo de Cristo. Para este dom é necessária uma ação especial do Espírito Santo para que o evangelho seja proclamado com eficiência incomum. Um exemplo, talvez vocês não conheçam o pai do pastor Chico. O pai do pastor Chico, ele tinha isso aqui, era muito evidente na vida dele. Por exemplo, ele estava vindo de Teófilo Otoni, ele viu um andarilho na estrada. E aí ele mandou o motorista, para aqui. Mandou o cara parar, desceu, foi lá e falou de Jesus por andarilho. Entrou no carro e foi embora. Cerca de um tempo depois, ele estava numa igreja lá em Vitória,
E quem é que estava dando testemunho na igreja? O andarilho, que converteu naquele dia, com a palavra dele. A gente tem esse dom, só que a gente não consegue exercer. Não consegue? Como? Talvez uma falta de informação. Possivelmente, sim. Por não buscar de Deus isso, para Deus te dar orientação, te dar entendimento disso para você fazer. Mas não tem como, entendeu? Você tem não exercer, é quase que impossível. É aqui que eu falei, você pode ter e não está colocando isso para multiplicar. E quando a gente fala, só que não resolve? Não, calma lá. Aí quando você fala e não resolve, nós seres humanos tem essa tendência, né, de querer fazer, eu fiz, tem que acontecer. Não tem que acontecer dentro do seu tempo, do jeito que você quer. Você tem que fazer. Agora, se vai salvar ou não é Deus. Entendeu? O que vai transformar é Deus, não é outro. Não é você que vai fazer a coisa acontecer. Fazer, sabe? Você é o suporte de Deus, a ferramenta que Deus está usando. Não tem como isso acontecer dessa forma. Não tem como. Beleza? Bom, oi? É possível ter um dominante missionário, mas não ter, assim, então, o evangelismo? Ou os dois caminhos é necessário? Não necessariamente. Porque aqui que eu te falei, o missionário, ele vai ter isso nele, mas talvez não seja dessa forma. Você lembra que eu falei? O Arnaldo, ele não tem um dom de pastor, mas é pastor de vocês. E faz o papel como quem tem dom de pastor, mas não tem dom. O missionário pode fazer o evangelismo sem ter o dom de evangelismo. Entendeu? Ele pode ter até habilidades muito boas para isso, mas não significa que ele tem. Mas, Então são diferentes, né? exatamente. Mas pode ser que tenha. Porque Deus estou mandando um sujeito para um determinado lugar, igual o Ronaldo Lidório, quando ele foi para o meio dos cocombas. Teve um momento lá que ele teve que orar para uma criança para ser curada. E a criança foi curada. É aqui que eu falei, só está ele e a esposa. A situação é essa. Ele vai, deixa eu buscar quem tem um dom. Não tem tempo, não dá para esperar. A esposa dele é enfermeira, cuidou daquilo que foi possível da enfermagem cuidar. E ele orou, e o que aconteceu? A mulher foi embora, naquele momento não aconteceu nada, a mulher foi embora, mas depois ela voltou com a criança curada. E o que aconteceu com isso? A família converteu. Olha onde que Deus está querendo chegar com a cura. Você percebe? No final das contas é resgatar o perdido. É resgatar o perdido, mais nada do que isso. Beleza? Vamos lá. Ô, gente, até que hora que eu tenho aí, hein? Meu Deus do céu. Até que hora, Lúcio? Já acabou, né? Então pode falar, rasgar. Já acabou, né? Não, mas... Vocês aguentam? Deixa eu ver quantos falta aqui, gente. Nossa, não vai dar não. Vou falar com o Arnaldo. Onde nós paramos aí? Nós vamos falar hospitalidade. Então, senão vai ficar cansativo, não vai render. Então, semana que vem a gente continua, pode ser? Até aqui, quem dos dons que foi falado, gente, todo mundo ficou claro para vocês? Cabecinha aí, igual taruíra balançando aí, ficou? Beleza, então? Então vamos colocar de pé para a gente orar, então? Vamos lá, baixa a cabeça e vamos orar. Ó Deus amado, nós glorificamos o teu santo nome, porque, ó Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor governa, o Senhor reina, louvado seja o teu nome. Eu peço ao Senhor, Pai, que esses dons que já foram ministrados até aqui, que, ó Pai, esses que já ouviram, possam buscar no Senhor mais orientação, mais sabedoria, mais discernimento, ó Deus, para poderem confirmar ou o Senhor mostrar que é outro dom. O Senhor pode fazer isso. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Mas, ó Pai, o meu desejo maior é que cada um, de fato, sabe, tenha coragem, ousadia, intrepidez diante do Senhor e fale assim: eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Ó Deus, para eles poderem experimentar o que o Senhor tem para a vida deles.
Talvez eles não tenham a mínima noção do que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai, porque é coisas grandiosas, tremendas. Por isso, ó Deus, coloque o desejo no coração de cada um, Pai, de buscar, e cada vez mais buscar do Senhor, para exercer isso com sabedoria, para ser instrumento nas tuas mãos, para glorificar o teu nome, para transformar a vida deles, da família e da própria igreja. Ó Deus, que sejam, ó Deus, ajudadores no ministério do pastor Arnaldo, para que juntos possam crescer, evoluir, para que alcancem outros que ainda não conhecem Jesus. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor, Pai, para que isso seja uma realidade, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.